Na Tomada, podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que temos o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 6 da temporada 4. Olá, ouvintes! É a Thaísa, da Frente de Ciências e Tecnologia, e essa semana eu vou dar uma fugidinha do tema da minha frente, para a gente retratar de um importante tema que é egressos do nosso queridíssimo campus IFMG, do campus do IFMG aqui de Ouro Branco. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre os egressos do campus, juntamente com a Unif. A Unif é um evento que nós fazemos anualmente, e junto disso, eu achei uma excelente oportunidade para a gente convidar o Arthur, que participou tanto da Unif, tanto do nosso campus, e a Alice e a Nanda, que atualmente ainda participam, ainda fazem parte do nosso campus e tiveram excelente e vão ter participação na Unif. Dessa maneira, eu convido vocês individualmente para se apresentarem um pouco para a gente. Quem vai começar? Posso ir? Bom, eu sou Maria Fernanda. Eu sou do terceiro ano de administração e esse ano eu fui secretária-geral da Unif. Eu sou Arthur Henrique, tenho 22 anos, estou errando a minha idade, olha. 22 anos, sou de Lafayette mesmo, e formei em 2018 no curso de informática no IFMG de Ouro Branco. Já estamos na Unif aí desde 2017. Já tem uma estradinha aí, e participamos de quase todas as edições. Mas é isso. E fui secretário acadêmico também da Unif de 2018. Oi, gente, meu nome é Alice Mayra, eu estou atualmente no segundo ano de administração do nosso campus IFMG Ouro Branco e eu vou ser secretária-geral da Unif 2024, que ainda não ocorreu. Obrigada por se apresentarem para a gente. Agora eu vou começar iniciando para a gente começar o nosso bate-papo, querendo que vocês, assim, sabendo que a Unif é algo inédito e muito novo para muita gente, e até assim a intenção e sobre o que ela retrata, eu queria que vocês, se vocês pudessem explicar um pouco para a gente o que é a Unif, de fácil entendimento, e enfim, o que é a Unif? Bom, vou começar falando aí, vocês me complementam. Mas a Unif é um evento de simulação. Simulação do tipo da ONU, do tipo MUN. E o que é isso? De uma forma fácil de explicar, simulação é quando nós temos comitês, nós temos temas, e quando a gente delega, quando a gente entra nesse comitê, quando a gente vai simular, a gente finge que a gente é como se fosse um teatro mesmo. E a gente entra naquele tema com o objetivo de encontrar uma solução, em fazer alguns acordos, depende do tema que você está debatendo. E a Unif é um evento para isso, para a gente simular e entrar nesse meio diplomático. Eu sempre gosto de dizer que a Unif é um evento, mas lá atrás, quando a gente resolveu decidir fazer a Unif, decidir o nome, decidir como que ia ser o evento, eu lembro das reuniões assim, muito claras na minha cabeça. A gente tinha muito a noção do que a gente estava começando algo que daria muitos frutos para os institutos federais. A nossa ideia inicial era trazer a Unif como um grande evento para todos os institutos federais de Minas Gerais poderem participar. A gente conseguiu em partes, né? Não é fácil levantar a Unif, mas eu acredito que a Unif hoje, para Ouro Branco, para o próprio IFMG, ela tem inúmeros sentidos. Eu acho que o principal sentido pedagógico é apresentar para todos os alunos de 15, 16, 17 anos, às vezes tem pessoas de mais de 20 anos que acabam aparecendo para simular, mas é apresentar temas que a gente passa por dentro da sala de aula, mas a gente não tem oportunidade de discutir sendo protagonista desse tema, né? É você assumir uma posição ali em que você pode tomar decisões, criar soluções, ser voz
de delegações, de países, de setores que acabam não tendo a voz necessária. E você se propor a fazer isso é de uma grande magnitude, assim, você aprende muito e acaba que você está disposto a estar na posição dos tomadores de decisões internacionais. E os tomadores de decisões, eles têm decisões difíceis, né? E acaba que esses tomadores de decisões agora são os alunos, são os estudantes. E acabam que eles têm um grande papel de definir os rumos da política internacional, e isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento como pedagógico, educacional dos estudantes. Basicamente, eu defino a Unif nisso. Ainda gosto muito de dizer que a Unif ela empodera pessoas, né? A Unif acaba empoderando lideranças, trazendo para as pessoas esse protagonismo e acaba despertando, né, o que foi feito em mim, o que foi feito para várias pessoas que participaram ali. Essa é a Unif. Você gostaria de complementar com alguma coisa, Alice? Eu gosto quando a gente relaciona a Unif e simulações da ONU em geral a um RPG, a um grande jogo. Eu ouvia alguns alunos falando isso, em especial alguns comitês, né, como o Gabinete de Guerra e CCL, são mais parecidos ainda com RPG, mas acho que isso torna muito atrativo, principalmente aos alunos, por exemplo, do primeiro ano do IF, que ainda não sabem. Quando a gente fala com eles, é um grande jogo. Imagina que você vai representar um país em grandes decisões. Então, é a oportunidade, como o Arthur disse, de trazer temas que são vistos em sala de aula, mas às vezes a gente não aprofunda, a gente talvez não entende muito bem. Então você vai trazer esses temas de sala de aula, essas problemáticas do mundo mesmo, mas de uma forma mais light, uma forma mais leve, e como se fosse um grande jogo. Então você incorpora o seu personagem, você incorpora o seu país, buscando resolver aquelas diversas problemáticas que a gente já discute nos comitês. Eu acho que, por mim, essa é a forma mais simples de explicar o que é o NIF. Não, com certeza. Acho que vocês deram belíssimas definições. Agora, inicialmente, vocês já explicaram um pouco qual foi a participação e o cargo, ou qual vai ser, mas eu gostaria que vocês me contassem um pouco quais foram os cargos, as participações que vocês tiveram e as experiências que vocês viveram na Unif e pretendem viver. Mesmo que às vezes não como secretário, mas se você participou de alguma outra edição, ou até de outros eventos de simulação parecido com a Unif, com a mesma ideia. Conta pra gente um pouco em que vocês acham que isso agrega e agregou na vida de vocês. Eu vou começar. Eu participei, meu primeiro contato assim, com simulação e participar desse meio foi com a Unif, e foi em 2021, foi quando eu entrei no IF. Eu não conhecia nada desse meio, nada. Nem sabia que tinha simulação, que esse tipo de ideia existia. E aí eu lembro que as meninas, a gente estava online, então elas passaram de sala em sala, falando e fazendo mó marketing, eu fiquei bem interessada. Aí eu participei, deleguei. Então, meu primeiro ano foi online, minha primeira participação assim, foi online, eu lembro que foi bem desafiador, eu fiquei morrendo de medo. Mas, tipo assim, depois que eu participei, eu fiquei com aquela curiosidade. Tipo, se tinha sido tão legal online, imagina presencial. E aí foi aí que eu participei, delegando, em 2021. Em 2022, ainda eu queria entrar mais a fundo. Eu ia delegar, aí eu lembro que um dos secretários me pediu para fazer uma mesa. Então, em 2021 eu deleguei, em 2022 eu fui uma mesa. Lembro que foi sobre a independência, 2022. E aí, como eu falei, em 2021 eu fui delegada, em 2022 eu fui diretora. Porque então agora falta ser secretária. Aí eu fui me inscrever e em 2023 eu consegui. Aí eu entrei pro secretariado e fui secretária geral esse ano. E foi super legal. E aí eu pretendo ainda participar ano que vem. Eu quero muito ver os trabalhos dos meninos, porque eu já fico orgulhosa só de pensar. Então eu quero estar aqui, eu quero conseguir delegar ou fazer parte. Então eu espero que eu consiga. Agora, simulação de outras simulações, eu ainda não tive a oportunidade de participar, mas não é uma coisa que eu descarto fazer ainda.
Então, eu já passei por todas as etapas, né? Assim, já fui de diretor, já fui secretário acadêmico, já fui delegado. Eu acho que, assim, você organizar um evento é muito difícil. Mas quando a gente estava começando lá atrás, 2017, 2018, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, o nome que a Unif tem hoje. A gente tinha que construir isso. Então era muito difícil, tudo era muito complicado. Eu lembro de que a gente, às vezes, eu, na época, como secretário, eu tinha que chamar amigos meus muito próximos e falar: eu preciso de você, vem cá, a gente dá um jeito, porque eu preciso da sua participação. E a pessoa entrou e amou e está lá na Unif até hoje. Assim. Então, a gente corria muito atrás, a gente dava vida para o evento, dava vida pela o que a gente acreditava ali. E a gente foi participando nisso, muito impulsionado pela alegria que era estar simulando, sabe? E essas são as grandes experiências, sabe? Eu tenho mais de 20 simulações nas costas depois, fui cursar, hoje sou estudante de Relações Internacionais, estou terminando meu curso, né? Se Deus quiser, no ano que vem. Então, acaba que isso foi me proporcionando essas experiências que foram experiências assim de estar ali com pessoas muito boas, pessoas com ideias fantásticas, pessoas que estão querendo alguma coisa, mas também não foi somente isso, sabe? Eu acho que durante todos esses cargos que eu ocupei, cada cargo tem a sua particularidade. Mas eu sempre falo que eu sempre sou um delegado da Unif. Porque o delegado, ele tem ali a oportunidade sempre de conversar, de discutir, dialogar. Isso que eu peguei para mim, para minha vida, para tudo. E eu coloco isso porque ano passado não, esse ano, no início do ano, eu participei de um processo seletivo para participar de uma simulação no Congresso Nacional, para viver 7 dias como deputado federal. E eu passei nessa seleção. E eu fui para lá. Eu fiquei em junho e julho ali, eu fiquei 7 dias vivendo na pele como deputado federal. E aí, além disso, nas negociações que a gente colocou lá antes para participar das comissões, no Congresso, para ser um deputado, acabou que foi me dado a oportunidade de ser um presidente de uma comissão da Câmara. Eu fui presidente da Comissão de Assistência Social, de Saúde e Direitos Humanos, que era a CASF. E, assim, foi fantástica a minha experiência. Foi a maior simulação que eu já participei, com mais de 300 pessoas, eram 300 deputados ali, e a gente propondo a fazer isso, num modelo diferente da ONU, mas só foi possível, eu acho que o ápice da minha participação, tudo que a Unif me deu, tudo que o IFMG me passou e que eu fui conquistando ao longo do tempo, foi isso. Foi chegar ali e ser um deputado e falar assim, eu vou pautar aqui projetos importantes para o Brasil. E pautei. A gente voltou muita coisa. E foi muito boa a participação e gerou muitos frutos para mim. Então, acho que essas são as grandes experiências. Ver vocês hoje, principalmente a Alice chegando agora, disposta a ser secretária-geral, para a gente que viveu o Unif e construiu o Unif, é muito importante, é muito satisfação. A gente tem muita satisfação nisso. Ai, gente, até me desnorteei aqui. Que relato legal. Arthur, nossa, que experiência que você viveu. Nossa, até me perdi aqui na minha. Mas eu entrei no IF em 2022, né, ano passado, e eu queria muito ter participado. O pessoal fez, igual a Ananda falou, fez o marketing da Unif, então eles passaram de sala em sala. No início eu não estava entendendo muito bem o que era, e eu estava com medo de delegar. Eu iria como observadora, mas infelizmente eu tive Covid e não fui. Então, esse ano, um amigo me convidou a ser diretora com ele. Eu fui diretora de mesa do CCO, que é de guerra, sobre a Guerra dos Farrapos. E, assim, eu já tinha me interessado por simulação, só não tinha tido ainda a oportunidade. E ver a organização, assim, por trás, né, o por trás, o back-off ali da organização da Unif, eu já me interessei. Então, eu fui e me inscrevi para o secretariado, passei e estarei na organização de 2024. Fora da Unif, eu participei esse ano de 2 simulações e a gente vai sair semana que vem para mais uma, se Deus quiser. Eu participei da CM Mundi no Colégio Militar
e da Miniono, na PUC. E semana que vem nós estaremos indo para Angra dos Reis participar do SINAV, do Colégio Naval. E assim, ao contrário do Arthur, nossa, ele falou aí de altas experiências que ele teve, mas são todas experiências muito boas. Eu acho que o que mais me agregou, por enquanto, foi o networking. Pelo menos no CM a gente viu, assim, pessoas do Brasil inteiro. Então a gente conviveu com gente de Manaus, a Thaís estava lá, ela sabe. Tinha gente de Manaus, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa integração, além também, tipo, de como a gente melhorar a fala, o conhecimento todo em geral, igual o Arthur falou, igual a Nanda falou, eu acho que o que eu tive mais, assim, que a Unif, que as simulações em geral me agregaram foi o networking, tipo, a gente conhecer pessoas de diversos cantos do país. Não, com certeza, faço a palavra de vocês na minha. Eu acho que a Unif proporciona isso e tudo mais. Eu acho que, sim, é uma oportunidade que a gente tem e a gente tem essa oportunidade muito cedo, porque a gente já teve essa oportunidade no nosso ensino médio. Então, acho que o nosso campus, assim, nosso campus e as pessoas nele proporcionam isso. Eu acho que, assim, viver a Unif já é gostoso, mas eu tô assim, nossa, caramba, isso aqui é muito bom, mas eu acho que viver como secretariado e você ficar ali em cima, sabendo mais ainda do que acontece, eu imagino que assim deve ser uma experiência mais agregada, que agrega mais ainda. Mas já falando um pouco nesse lado, o que vocês acham que é a importância da Unif e qual que é a visibilidade que ela proporciona ao campus? Porque, se não me engano, nós somos o único instituto de Minas que temos uma simulação dessa no campus. Então, assim, o que vocês acham que agrega essa imagem? A minha mãe, pelo menos, quando eu falo que eu vou participar da Unif, aí ela fica falando, ela conta para todo mundo super orgulhosa. E eu acho que, querendo ou não, passa uma imagem assim, nossa, caramba, eles fazem simulação da ONU. Então, querendo ou não, eu acho que dá uma visibilidade e muita credibilidade para o nosso campus. O que vocês acham que agregam e esse papel que todos nós somos responsáveis por fazer proporciona ao nosso campus? Deixa eu só começar nessa, porque eu tenho uma coisa para falar que eu acho que vocês, principalmente as meninas que já participaram da Unif, acho que elas nunca ficaram sabendo, só se as professoras falaram para vocês. Em 2018, eu e o meu amigo Felipe, nós éramos bolsistas do GRIF. E naquela época, a gente estava, como estava começando a Unif, o GRIF era o grupo forte, tinha muita gente que participava, a gente foi indicado pela reitoria para participar de um programa da TV Escola que ia até o campus, ia filmar eu e o Felipe, por sermos bolsistas, isso ia passar para o Brasil inteiro, e isso realmente aconteceu. Isso aconteceu em maio de 2018, e foi ao ar no finalzinho do ano. Essa gravação não existe mais no YouTube, porque com o desgoverno Bolsonaro, quando mudou a TV Escola, acabou que esse vídeo foi excluído do YouTube. E eu, burro, acabei não baixando, não sei porque eu não fiz isso, nem o Felipe. Mas a gente foi nessa época, o Instituto Federal de Ouro Branco foi selecionado por conta do GRIF, por conta da Unif. Então, só para vocês terem uma noção, para os nossos ouvintes terem uma noção de como que isso projetou o campus e como isso foi revolucionário, assim, para as pessoas que estavam ali. E não só isso, assim. Eu lembro que várias pessoas das cidades e da região mesmo sempre conheceram a Unif, e a partir de conhecer a Unif, conheceram o Instituto Federal, e aí sim foram estudar no IFMG. Isso foi muito importante também, nesses anos. E eu lembro, outra coisa que foi muito interessante para a gente, foi que Ouro Branco é uma cidade muito pequena, e acaba que quando a gente construiu o evento, a gente tinha muita dificuldade de vender o evento, para ter patrocínio, para ter outras coisas. E no ano de 2018, logo na segunda, a gente conseguiu vender a ideia para a Dom Helder, que chegou a patrocinar a gente, manter esse patrocínio até um pouco tempo aí atrás, e que dava para a gente nessa parceria, deu para a gente muitos frutos, muitos materiais para simulações, e isso foi muito importante. Tá ali, né? Isso mesmo. Então, assim,
isso foi projetando o campus. E a gente tinha uma abertura e um apoio muito grande também do Lawrence na época, que era o diretor. E isso foi muito importante. Então, assim, isso projetou o nome e nos últimos anos, principalmente porque eu sou de Lafayette, a gente foi conseguindo, até ajudando a Unif, tentando impulsionar, a gente conseguiu muito apoio de figuras públicas da cidade de Lafayette, como também de figuras públicas também de Ouro Branco, que também ficaram sabendo, que acharam muito interessante. Então, eu acho que isso projetou muito o campus. Assim, talvez até hoje é o projeto de extensão do campus de Ouro Branco, talvez que tenha maior nome e que tenha maior força, porque consegue mobilizar mesmo com toda a dificuldade de muita gente. Mas assim, a gente realmente apareceu na TV Escola, isso foi muito legal, foi muito interessante. Filmaram dentro da minha casa, filmaram a minha mãe, meu pai, como filmaram o Felipe também, com a mãe dele, foi muito legal. E se vocês perguntarem, todos os alunos que estiveram ouvindo, as próprias meninas perguntaram para Maria Virgínia, para Letícia, foi muito legal. Foi fantástico, assim, a gente passou na televisão e fomos indicados para representar o IFMG, como um grande projeto de extensão do IFMG. Mas é isso. Gente, que legal. Nanda, eu posso passar na sua frente rapidinho? Claro, pode. Eu queria complementar aqui que eu acho, assim, tá na minha cabeça, porque tô embolando. Corrigindo a Thaisa, tem outra simulação no IFMG, assim, que surgiu tem pouco tempo, que é o DIF, eu me esqueci o que significa a sigla deles, mas ela é do IFMG de Ibirité. E aparentemente fomos nós que inspiramos eles. Assim, isso eu vi pelo menos no Instagram, nas redes sociais deles, porque estão lá, por exemplo, a lista de simulações que eles fizeram, que tava lá, que eram inspirações deles, que eles queriam ir, e tava Miniono, né, que é a famosa Miniono da PUC, e a gente, junto com o Miniono, inspirando eles. A grande Miniono e a gente. E eu achei isso muito legal, porque, nossa, gente, o que o Arthur falou, isso é um máximo. E a Nanda vai falar aí, que ela vai me complementar, por favor, que como o IF é um projeto de extensão, ele visa atingir toda a sociedade. Em Ouro Branco, por exemplo, eles tentaram esse ano, a gente teve duas escolas de fora, né? Foi o Cônego, se não me engano. Quando eu ia uma escola até de Itaverava. A gente foi lá, a gente conversou com os professores, para ver se a gente conseguia incluir mesmo, mostrar, abranger, mostrar o NIF mais longe ainda. E o Arthur falando sobre esse vídeo, eu acho que eu vi alguma coisa desse vídeo. Alguém me mostrou. Eu acho que foi a Mavi, alguém falou, e aí eu acho que alguém tem. Se fosse você, procurava, porque alguém tem, porque eu lembro de você e o Felipe numa casa, mostrando sua irmã. Exatamente. Eu lembro Exatamente. desse vídeo. Porque eu fiquei, gente, que loucura. Exato. Eu quero até, depois você até me fala quem tem, porque eu quero esse vídeo. Eu não tenho esse vídeo, eu não consigo mais mostrar. Eu tenho que Pra lembrar. nenhuma das Mavi, pessoas. você deve ter, elas têm tudo no drive guardado. Aquele drive com todas as recordações. Não acaba aquele drive, a gente Eu já ia procura, até falar tem coisa. que é um absurdo a Mavi nunca ter mostrado esse vídeo pra gente, que a gente vai ter que cobrar ela o tal do vídeo. Gente, Vai. que Pobre a pra gente você ver. eu lembro que foi, tava sua irmã, o pai sentado no sofá. Não foi? Foi isso mesmo, foi. Eu lembro disso. Mas falando que eles falou, a gente até criou esse ano um novo cargo de relações públicas, porque a gente quer mesmo expandir muito mais, ainda mais com o GRIF voltando forte, por causa da pandemia, deu uma acalmada. Então, o GRIF está meio desfalcado, mas agora o GRIF já está voltando com tudo. Então, com o GRIF nativa, indo em várias simulações, a gente agora, né, o novo secretariado, pretende trazer muito mais gente, tenho certeza, né? Isso. Eu ia falar, acho que foi Cônego, se não me engano, que teve, né, na Unif esse ano, como que ele agrega também na sociedade. Acho que, se não me engano, inspirando na gente, eles estavam querendo também começar a simulação dele. Então, assim, como que a Unif, em geral, na sociedade afeta? E com a criação agora de Relações Públicas, a gente teve, principalmente agora com o GRIF voltando à ativa, né? Agora, por sinal, na semana que vem, nós estamos indo 24 alunos
A delegação tá grande. Então, assim, 24? 24 alunos a gente vai ir, então o ônibus não tem mais vagas sobrando. Pra você ter ideia. 24? E E, tá tipo assim, super espalhado. Tem gente de todo uma, curso. desculpa, um ponto importante foi que a Unif esse ano, os alunos do primeiro ano ficaram super animados, né? Tipo assim, eles estão super, tipo, envolvidos. E eu achei muito Foi. legal. Só, eu lembro que quando a gente começou, a gente tinha com o micro-ônibus cheio, assim, ia com 17, uma delegação de 17 pessoas, 14. E, geralmente, era somente eu e o Felipe de homens. E tinha o Gustavo também, Damião, mas no final era somente eu e o Felipe de homem. E assim, eu lembro que a gente tinha muitos desafios no meio, porque tinha muito corte, tinha muito problema. Mas eu fico muito feliz de saber que são 24 pessoas indo para Angra dos Reis, porque quando a gente tentou ir para Angra, a gente só conseguiu levar 4 pessoas e elas foram por elas mesmas. Assim. E só complementando, tem uma coisa que eu esqueci, eu lembrei aqui agora. A gente, na primeira e na segunda Unif, acho que até na terceira, se bobear, nós tivemos a participação, por conta do network, de diretores que vieram de Angra dos Reis, né, do Naval, para construir comitê dentro da Unif. E foi uma coisa que foi muito, muito legal, porque você pensar bem, os caras saíram de Angra dos Reis para Ouro Branco, uma cidade do interior de Minas, como nós tivemos também pessoas que vieram da Epicar, eu lembro, que é o Gabriel, um grande amigo meu até hoje, que vieram para a Unif, assim, e depois se apaixonaram e ficaram na Unif durante muito tempo, até o ano passado, em que eles tiveram que se encerrar, porque eles formaram e cada um tem a sua vida, né? Então, assim, eu lembro muito bem como foi feita essas parcerias. Assim, eu lembro de que vieram 10 alunos do Colégio Naval para serem diretores. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa. E fico muito feliz, assim, de coração mesmo, assim, não sabia dessa informação, que os alunos do Cone estão pensando em fazer uma própria simulação. Por quê? Um dos grandes desafios, um dos grandes ganhos que a Unif tem trago para a sociedade de Ouro Branco, de toda a região do Alto Paraopeba, é o acesso a um fórum de discussão, porque a Unif é um fórum de discussão que não é, que pessoas da rede pública não têm acesso a isso. Não tem. E se é difícil para a gente do IFMG participar, imagina para quem está na rede pública, que não tem contato, que não tem incentivo nem nada. Então, é muito importante isso e fico muito feliz, de coração mesmo. Eu acho que isso já ganhou assim meu dia, já estou até mais feliz com isso. Arthur, e te contar que não está sendo mais, assim, tem uma preferência por mulheres, tem um público feminino maior no Nugrif, porém está tendo o público masculino também. Eu estou tentando contar aqui, mas dentre os 24, eu acho que tem uns 7 meninos. E também está bem espalhado em questão de curso, porque geralmente no nosso campus, né, que tem informática, administração e metalurgia, fica um pouco mais concentrado em administração e informática, e a gente está bem espalhado. E a gente, assim, o secretariado novo tem uma pretensão, principalmente com o cargo de relações públicas, de tentar trazer mais gente, igual você falou, e que veio o Sinab, veio o Epicar, para poder participar, porque o pessoal anda realmente fazendo um baita networking com os outros colégios. Tem uma história muito engraçada que no CM Mundi, no Colégio Militar, um dos alunos esqueceu a toalha, e a toalha tá lá em Manaus. A toalha dele foi parar em Manaus e os meninos ainda conversam. E eles já falaram que ou eles vão vir na Unif para poder entregar a toalha ou a gente vai em Manaus. Então, assim, o pessoal realmente cria uma relação, o networking é muito grande, o pessoal convive, conversa. Isso eu acho que é muito importante também, essas relações. E outra coisa, vocês vão falar que eu estou falando muito, mais não. Da Unif saiu o casamento, tá? Saiu o casamento e saiu a Vitória e o Lucas Catial casaram agora nesse ano, que são contemporâneos meus, da Unif, 2017, 2018, por aí. E tivemos também namoros entre Colégio Militar, Unif, Grife. Então, assim, as relações públicas, elas também envolvem outras coisas também, acabam envolvendo isso.
E isso foi muito, e é muito legal isso também. Mas teve até casório. Casório. Viu? Nossa, Tem de tudo, gente. Tem de tudo. ela. Mas realmente, eu acho que assim, agrega muito e eu acho que é algo muito novo, que a gente raramente tem esse tipo de acesso. Eu acho que a gente também poder beneficiar isso para as outras escolas aqui da cidade, nossa, não tem nada melhor. E realmente a gente conviveu igual a gente foi pro colégio militar, né? E assim, eu conheci gente de Manaus, a gente fez amizade, relação com todo mundo. Então, assim, é uma troca muito grande também, é muita coisa que a gente vive, é muito diferente. E são coisas assim que eu também, se eu não tivesse no IF, eu acho que eu não teria esse contato. Eu também, antes, eu não conhecia o NIF, o NIF não sabia o que eram esses eventos de simulação. E o meu primeiro contato foi com o IF. Então, acho que assim, é muito diferente e é muito bacana proporcionar isso pra gente. E até agora a gente foi pro CM, aí um dia tava eu e a minha colega Sofia lá na fila. E aí um moço, um dos professores do Colégio Naval veio falar da simulação deles. Aí a gente ouviu, pegou o número e ficou assim, uai. Aí o menino que é de secretário-geral foi do nosso comitê no CM. E aí a gente virou e falou assim, uai, gente, quem sabe é uma possível... Quem sabe realmente a gente faz acontecer essa viagem. E realmente fizemos acontecer. E agora no domingo a gente vai para lá. E assim, estamos mega animados e eu acho que a gente também não esperava de início, eu também não esperava de início que a gente realmente fosse conseguir ir, mas eu acho que a tendência é que o NIF e o GRIF cada vez mais vai se expandindo. Então, assim, eu acho que estamos fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. E partindo um pouco para outro lado da conversa, em que vocês acham que a Unif teve impactos na vida de vocês, seja na vida pessoal, profissional, ou que você acha que vai ter. Por exemplo, eu falo muito nesse sentido, porque às vezes você puxar algum line para graduação, algo do tipo. O Arthur já comentou algumas experiências que teve. O que vocês acham que causou impacto ou que pode causar futuramente? Às vezes, na decisão de uma graduação, algo do tipo. Eu acho que a Unif, como vocês falaram, também encaixa como um projeto de extensão. E eu acho que a gente experimentar um pouquinho de cada, participar de projeto de extensão, faz a gente ter um conhecimento a mais e até, quem sabe, ajudar na escolha de uma graduação. Então, vocês, meninas que ainda vão escolher, e o Arthur, o que vocês acham que a Unif impactou e o que vocês acham que ela agregou na vida profissional também? Então, assim, eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade durante o meu ensino médio para escolher o que eu queria fazer, mas eu tinha muito claro que eu queria ser professor. Sempre falei assim, eu quero ser professor, que não sei o que, não sei o que mais. E também porque eu amava meus professores, então eu tinha esse desejo muito grande. Só que aí, depois que eu conheci a Unif, eu lembro que, não só a Unif, né, depois que a gente construía a Unif, depois que eu comecei a participar de simulações, eu fui vendo que dava para me fazer relações internacionais. Poderia ser aquilo que eu queria. Então, assim, quando eu falo NIF, eu acho que é sempre interessante falar, porque a Unif só consegue existir se existir um grife muito forte. Entendeu? Porque isso, pensar a Unif, às vezes, como um evento, ela não pode ser desassociada a pensar as relações internacionais dentro do instituto, né? De estudar, de ver como que são as coisas. Então, eu sempre falei que é uma extensão. Se tem um grife forte, tem uma Unif forte. E um chama o outro, claro, né? E quando a gente estava quando a gente sempre conversava nos nossos encontros do grife, eu sempre pensava, poxa, eu acho que isso é muito interessante. E foi tipo, avançando e acabou que foi essa decisão que eu tomei, fazer RI. E quando eu entrei na faculdade, apaixonei e tal, mas às vezes queria desistir e tal, mas aconteceu, assim. E isso tem muito papel da Unif, assim. Isso tem muita coisa. Durante todo esse processo meu na universidade, eu sempre fui impulsionado por aquilo que talvez eu aprendi no IF mesmo, que é tentar fazer diferença em alguma coisa,
entendeu? Seja na sala de aula, seja trabalhando com alguma coisa. Então, tudo que eu consegui depois, tendo uma experiência fora do Brasil, em estudar fora, com uma bolsa da PUC, depois conseguindo o cargo de vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, tudo isso veio da Unif, e veio do GRIF, veio do IFMG. Porque foram camadas que foram construídas dentro de mim, dentro daquilo que eu hoje sou disposto a fazer, e que preciso fazer, que foram construídas dentro desse ambiente. Hoje eu trabalho do Cefet. No início eu estou no Cefet MG, aqui em Belo Horizonte. Trabalho na Secretaria de Relações Internacionais, sou estagiário aqui. E o trabalho que eu faço aqui pela educação é um trabalho numa instituição federal, que é como o IFMG, e eu trabalho com pautas trabalhando com Excel, trabalhando com Docs, trabalhando com tudo, que foram muitas das coisas que eu aprendi dentro desse ambiente, né, que me proporcionou. Mas também na relação com o outro, na relação com o estrangeiro. Do nada que chega, sei lá, teve um dia que eu estava aqui, do nada chegou uma boliviana. E eu falei assim, o que eu preciso fazer aqui? Então, eu tive que lidar com a forma de falar, com a língua. Isso, o IFMG e o GRIF me ajudaram, né? E também nas decisões que a gente sonha, né? Assim, nas decisões quando a gente quer participar, a liderança comunitária, que é muito importante, né? Então, impulsionou a várias questões. Hoje, a gente vive o nosso trabalho, vive a nossa universidade e vive o nosso ativismo político, vive tudo de uma forma diferente, e a Unif tem participação nisso, com certeza, o GRIF e o próprio IFMG. Alice, Nanda, vocês querem complementar, falar algo? Você quer falar primeiro, Nanda? Ou pode falar? Não tô escutando. Eu não tô escutando nada. Eu vou falando. Pode falar primeiro, Alice, sim. Tá bom. Eu vou concordar com o que o Arthur falou, apesar que ele pode mostrar, né, tipo, como que isso influencia mais a longo prazo, igual ele falou aí, na vida profissional dele. Eu acho que, enquanto aluno ainda do ensino médio, por exemplo, as simulações, em geral, ela pode influenciar muito e agraciar muito o aluno com uma autoconfiança para poder apresentar trabalhos. Porque a gente chega ali tímido, por exemplo, no IF, no nosso caso, pela primeira vez para apresentar, e a desenvoltura da pessoa muda, né? A fala da pessoa melhora, além de ajudar ela com diversos temas, principalmente da geopolítica, a consciência global que a gente toma, porque tem muitos temas que eu pesquiso por causa das simulações, a gente vê por causa dos comitês que a gente participa, que eu nunca imaginaria. E, assim, isso no repertório da própria pessoa. Acho que a capacidade de lidar com as pessoas, o IF em geral também, porque na vida real, igual o Arthur estava falando, no trabalho, no dia a dia, no futuro, a gente vai ter que lidar com pessoas. E eu acho que a parte mais difícil de qualquer trabalho do mundo, qualquer função que você vai fazer, vai ser lidar com as pessoas, porque cada uma tem uma opinião diferente. O IF, principalmente porque é um ambiente com pessoas de diversos lugares, com diversas crenças, com diversas opiniões. Então, e nas simulações em geral, como a gente vê pessoas de diversos lugares do país, igual eu falei, ou na Unif, né, que a gente tenta trazer pessoas de fora, a gente vai lidar com pessoas diferentes. Então, eu acho que essa, como é que fala? Essa experiência prática da vida real que as simulações e a Unif acarreta para as pessoas é muito importante. Gente, minha internet tinha caído, por isso que eu não consegui falar nada, mas enfim, voltei. Então, sobre a Unif, o que ela agregou para mim, o que ela trouxe, foi muita questão, além que a Alice falou, de lidar com as pessoas, de agora, com a Unif, eu tive a oportunidade de ter um controle maior sobre esse eventaço, que foi, tipo assim,
é uma responsabilidade muito enorme, muito grande, e eu lidar com isso, eu sei que eu me desenvolvi muito como uma pessoa mesmo. Questão emocional e questão também, eu acho questão mais também profissional, agrega demais. Mas a Unif trouxe para mim muita questão emocional também. Eu sempre tive muita vergonha de falar, de me comunicar com as pessoas. Então, além de estar no controle, ser voz, ter que estar lá no palco, tipo assim, como secretária-geral, ter que falar, ter que ir nas salas, isso me tirou dessa zona de conforto. E eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer, foi um passo, assim, muito importante para mim, sabe? Tá nesse comando, tá nesse controle e ter que botar a cara para falar. Além de delegar também, como eu falei, eu deleguei só online, então eu quero delegar ainda presencial. Mas desde online, e, tipo, ter que estar ali falando, eu acho que isso é uma coisa que, para todo mundo, isso agrega. Tipo assim, todo mundo se passa por experiência e vê que não é um monstro, que não é nada demais. E você acaba fazendo isso de uma maneira tão legal e tranquila, ainda mais com a simulação, nesse meio, que fica tudo mais divertido. Em relação à minha vida assim, profissional, eu acho que vai influenciar sim. Eu não tenho certeza do que eu quero, mas eu não quero deixar de delegar, não é uma coisa, eu quero continuar fazendo, eu quero ir em simulações, eu quero tentar ir para outras simulações, igual as meninas vão. Então, eu tenho certeza que foi um evento que vai ficar marcado na minha vida. Então, todas as experiências que eu vivi, os sentimentos, eu nunca vou esquecer. Foi, assim, é muito emocionante, assim. Ai, com certeza. Eu acho que a Unif vai ser muito marcante para a vida de todos nós. Eu acho que viver o IF em si é muito marcante para a gente. Eu acho que ter vivido esse evento e viver isso vai ser ainda mais marcante. Eu agora gostaria de Eu espero também que agora com a Unif crescendo, tipo, eu vá para os lugares e falo, tipo, fala da Unif, é a minha expectativa. E as pessoas também comentem e, tipo, sabe, vire uma coisa muito maior do que é. Sim, com certeza. Não, eu acho que assim, é excepcional o Unif. Eu gostaria agora de destinar um pouco para o Arthur. Arthur, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com o IF, que a gente falou sobre o NIF e tal, e que agora eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o IF. O que ele te agregou, o que você acha, assim... Eu sou suspeita para falar do IF. Todos os dias, hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga, e aí quase que nós dois já abriu a boca e chorar, porque a gente estava pensando que um dia ia formar e que isso ia acabar. E que, assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivo, que são coisas que eu tenho certeza que eu não teria oportunidade em outras instituições. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, o que ele te agregou, e, assim, o que você acha excepcional e que você não viveria em outros locais. Depois, Alice e Nanda, eu falei mais pelo Arthur, pelo fato dele já ter formado, mas eu também gostaria de ouvir a experiência de vocês com o nosso IF. Uma coisa que ainda é mais legal com o Arthur, porque o Arthur também ele participou mais ou menos da criação da Unif, né? Então, essa perspectiva é muito legal. Porque a gente vive o que já está feito, né? É muito mais fácil, porque a gente já sabe como funciona. E a gente só está passando por frente. Agora, imagina criar isso. Que loucura! Já pode fazer uma coisa que já acontece todo ano. Imagina criar uma coisa. Eu lembro, Nanda, que eu lembro da primeira reunião, a gente chegou do Miniono, foi. Não foi do Miniono. A gente chegou do Semimundi de 2017, isso mesmo. A gente tinha acabado de ter algumas simulações, a gente participou de uma simulação chamada CISAR, tem até hoje aqui no Colégio Santo Antônio, Santo Agostinho, acho que é Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte. E a gente chegou, aí a gente foi, isso vai complementar muito o que eu vou responder com a pergunta da Thaís. A gente foi muito descriminalizado dentro da CISAR, na época, por a gente ser de colégio público, e lá era um colégio, e a gente foi por bolsas, né? A gente não pagou, eu nem lembro direito, mas eu acho que a gente não pagou. E a gente foi por bolsa, e aí acho que foram umas 15 pessoas, quase. E a gente sofreu um pouco de discriminação, assim, o pessoal olhava a gente meio torto.
E foi minha primeira experiência simulando realmente, e grande parte das pessoas estavam ali, mas a gente não estava nem aí. Eu acho que isso foi a grande coisa, assim. Eu lembro que a gente deu a cara e chutou o balde, botou o dedo na cara de gente que estava ali já com muito tempo discutindo, debatendo, e foi foda. Todo mundo saiu muito bem. E eu lembro que para a gente construir a Unif e construir o GRIF, a gente precisava ter resultados. E os resultados eram o quê? Era a nossa participação, o que as pessoas falavam e o que a gente conseguia. E a gente sempre tinha uma participação muito marcante em todos os eventos que a gente participava. A gente sempre era muito bom naquilo. Porque os alunos do IF, eles são muito bons. Eu sempre falo que a gente tem que, se todas as pessoas tivessem, na verdade, toda pessoa tinha que ter a oportunidade de estudar numa escola igual o Instituto Federal. Numa escola em que você tem acesso à extensão, ciência, a professores que são doutores naquilo, que são os melhores naquilo. Então, todo jovem com 15, 16 anos precisa ter essa oportunidade de estudar numa escola como essa. E a gente teve essa oportunidade lá atrás, quando eu fiz a prova. E o IF, eu falo que existe um Arthur antes e depois do IF. Por muitos motivos. Acho que o principal deles é que o IF me proporcionou uma nova vivência de vida. Uma nova vivência de vida em que eu não estava acostumado. Quando eu cheguei no IF, eu fiquei muito assustado. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu via tudo que acontecia ali, pessoas se sentindo livres a serem realmente quem elas são. E eu fiquei muito assustado. Mas eu logo entendi que eu estava num local onde que eu precisava estar para aprender a lidar com isso. E para aprender a me enxergar um pouco também. Então, não foi fácil, gente. Eu acho que assim, o que o IF proporcionou para mim é o que ele poderia proporcionar a muitas pessoas que às vezes estão numa escola particular e não têm a oportunidade de ter vivências que só são possíveis em uma escola pública. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que foi muito doloroso o processo no primeiro ano, mas eu não queria sair dali de forma alguma. Então, o IF transformou minha vida. Esse tipo de educação tecnológica, ele transforma vidas de estudantes como a gente não imagina. E ele proporciona muitas coisas. E ele me proporcionou a Unif, ele me proporcionou entrar em um ambiente que eu nunca tinha ouvido falar, que era relações internacionais, hoje é minha vida. Me proporcionou ter amigos que eu nunca tive a oportunidade de ter. E eu tenho até hoje. Tem uns que não gostam de mim, mas tô nem aí também para eles. Todo mundo tem. Me proporcionou estudar com gente muito boa. Eu fiz informática. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade no meu curso. Muita mesmo. Mas eu aprendi muita coisa com esse curso. Hoje eu uso na minha vida. Sabe? Isso todo local que eu vou, que eu falo quando eu sou técnico em informática, que eu tenho uma profissão, porque você sai com uma profissão. A Nanda, acho que faz administração, ela vai sair como técnica de administração, não como administradora, porque ela não é tão superior, mas ela vai sair ainda como técnica de administração, como profissão. E isso foi muito importante para construir a pessoa que eu sou hoje, né? Mas, além da construção acadêmica e tecnológica e educacional, o que mais me influenciou hoje para a pessoa que eu sou, para o Arthur, que venceu muitas coisas, que quando eu estava lá em Portugal, quando eu estudei em Portugal, ele via que o IFMG parecia com as melhores instituições do mundo. Ele te proporcionava um ambiente em que você aprendia com uma pessoa que é bolsista, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é preta, uma pessoa que é branca, uma pessoa que é gay, uma pessoa que é lésbica, e por aí vai. Então você ali aprende com todo mundo junto. E esse ambiente ele é muito rico.
ele é muito rico para isso. Quando eu cheguei lá fora, eu vi um pouco disso e o IFMG me ajudou a relacionar com as pessoas, com essa gama de pessoas. Eu ia estudar com gente do mundo inteiro, e quando eu cheguei lá, eu via que a forma que eu poderia de conversar com eles, de relacionar com eles, era a mesma forma que eu aprendi no IF. E foi isso. Então, existem camadas que só vão ser construídas na gente a partir de uma educação, a partir de uma proposta de educação muito original do IFMG. Muito original dos institutos federais, muito original do Cefet, muito original desse tipo de educação, que é única e original do Brasil. E eu peguei um dado, só para me encerrar minha fala, eu peguei um dado, eu acho que foi semana passada, de um cara até muito importante, falou que se o Brasil inteiro fosse medido somente pelos institutos federais, nós teríamos a 5ª melhor educação no mundo. Esse dado é muito significativo, porque essa instituição dá certo, essa instituição muda, essa instituição transforma, essa instituição transforma de uma forma que a gente não imagina. E ela é original do Brasil, ela não existe em lugar nenhum no mundo, ela só existe aqui. E ela é referência. Então, esse tipo de educação mudou minha vida. Naquela reportagem da TV Escola, a minha mãe falou, o meu pai falou umas coisas e minha mãe também falou umas coisas que eram assim, para encerrar aqui eu falo. A gente sonhou muito em entrar no FMG. E depois, dentro do IF, a gente sonhou muito em entrar numa universidade. Eu entrei. Agora eu vou formar. Isso foi por conta disso. Então, são processos que são lineares, assim, que acabam exponenciando, mas só são possíveis por conta de um fator. E esse fator foi o IF. E foi isso. Essas camadas foram sendo construídas do Arthur, do Felipe, que é meu amigo, do Gabriel também, que é meu amigo, só foram construídas dentro do IF. E a gente saiu muito grande, muito melhor e muito disposto a aprender, a transformar também, que são coisas que são próprias do IF. E você sabe muito bem disso porque vocês também seguem esse mesmo processo. É isso. Eu faço coro das palavras do Arthur. E eu tive essa conversa esses dias com a Célia, pedagoga da escola. E eu usei uma palavra com ela, que foi que o IF é um mini-mundo. Que é igual o Arthur falou, a gente tem pessoas de diferentes classes sociais, classes econômicas, diversas raças, de diversas etnias, de diversos lugares também, porque o pessoal muda. A Thaísa, por exemplo, você mora em Ouro Branco, mas não é de outra cidade. Tem minha amiga que é de Monlevade, ela viaja 6 horas todo final de semana para voltar para casa. Então, assim, a gente vê experiências, porque a gente tem pessoas de todo canto de todo jeito. Então, esse é um mundo. Tem pessoas de diversos jeitos, diversas opiniões. E, igual eu falei antes, eu acho que a maior dificuldade da vida, seja em qualquer área profissional que você for fazer da sua vida, vai ser lidar com pessoas. Porque as pessoas têm opiniões distintas. E as pessoas pensam diferentes. Então, essa vai ser a maior dificuldade que a gente vai ter como pessoas. Vai ser lidar com as outras. E a gente ter esse mini mundo, que é o IF, a gente consegue aprender a lidar com isso muito mais fácil. E também pelo fato do IF ser integral, a gente já sai também com uma resistência e com uma formação não só na educação, porque a educação do IF também ela é incrível, ela é maravilhosa. Você sai com uma educação boa e com um técnico, mas também com uma formação de vida. Você forma a sua pessoa no IF. É isso. É exatamente isso. Eu também já tive essa conversa com um amigo meu, que a gente estava pensando que antes de ir pro IF, a gente não sabia que tinha a gente nunca tive tantas opiniões diferentes. Tipo assim, a minha sala é uma sala assim, todo mundo é bem unido, só que é muita confusão por ser muitas opiniões diferentes. E aí, não é uma coisa ruim, mas tipo, a gente sempre... Eu tava conversando com meu amigo que, gente, que loucura, né? Porque antes, eu sempre estudei antes numa escola que eu cresci com as mesmas pessoas. Então, eram opiniões, eram pensamentos iguais.
Então, eu nunca tinha muita confusão, sempre era de boa. E aí, quando eu entrei no IF, eu lembro que eu fiquei meio, tipo assim, em choque de tanta gente diferente que tinha, tipo, de mim, da minha realidade. E eu fiquei, assim, desses pensamentos mesmo, das falas, como era tudo muito diferente. E isso agrega muito na nossa vida. A gente cresce muito, a gente aprende muito. E eu acho que a gente não. Eu sei que o IF é surpreendente, mas ainda mais com o Arthur falando de tudo isso. Eu acho que a gente vai sentir também mais quando a gente for para outros lugares e perceber como que o IF ele se destaca entre com a educação mesmo. Não, com certeza. Eu Sabe uma também. coisa legal? Complementar. Sabe uma Pode. coisa legal? Só para falar para vocês. Até os professores que são enjoados com vocês, quando vocês chegarem na graduação, vocês vão ver que esses professores, eles eram mais chatos que às vezes com os professores da graduação. Eu não vou citar os nomes, porque eu não quero me comprometer, mas isso tem muito disso também. E outra, eu lembro que eu não senti a transição de um ensino médio para uma graduação. Porque o ensino médio do IF, ele já está muito próximo, ele já te coloca muito próximo de como que é a vivência de universidade. Às vezes uma vivência que você vai ter com pessoas totalmente diferentes de você, totalmente como a Ananda colocou, como a Alice também colocou, com pessoas que são de fora e tudo, mas também com a qualidade de ensino. Quando você chegar, você vai ver que é muita coisa. Então, e muita gente boa saiu do IFMG Ouro Branco. Muita gente que hoje tem grandes empregos, que tem grandes cargos, que tem a sua vida muito bem resolvida, saíram dessa escola, sabe? Nós temos pessoas que trabalham hoje em Brasília, nós temos pessoas que trabalham com multinacionais. Só eu tenho amigos hoje que estão trabalhando fora do Brasil, que recebem dólar, que recebem muita coisa, gente que está indo para a segunda graduação. Então, assim, essa escola forma muita gente boa. Essa escola tem muita gente boa. Na sala de vocês tem muita gente boa. E só é possível porque os alunos também que chegam lá estão dispostos, às vezes, a serem apertados ali e saírem dali bem melhores. E é isso. Acho que o IF é tudo isso. E essa contribuição é muito importante para a gente, para quem vai chegar lá na frente e para manter o nível que é colocado. Nós somos as melhores escolas, os IFMG de Ouro Branco, Lafayette e Ouro Branco. De Ouro Branco ficou aí na frente uns anos aí como melhor escola da região. E uma das melhores, lembro que na minha época, depois que a gente saiu o dado. O IFMG, ele foi considerado ele estava no ranking lá de 51, e dentre as 100 melhores escolas do Brasil, ele era 51, acho que estava na posição 51. E em Minas Gerais ele estava em 15º. Então, já diz muito como é o nosso instituto aí. Não, com certeza. Eu acho que a queria- gente tem um diferencial completamente, e eu acho que a gente vive experiências muito distintas. Eu tenho até essa curiosidade, eu gostaria de saber como seria a Thaísa se não vivesse o IF. Eu acho que também vou ser marcada Thaísa antes e pós-IF. E são coisas assim que eu nunca abriria mão. E realmente eu acho que de início é um baque muito grande, porque a gente vive coisa muito diferente, é um pouco mais difícil. Mas eu acho que viver o IF me faz me sentir muito mais preparada para viver uma universidade agora. Então, assim, eu acho que nós temos uma oportunidade única e que vai ser essencial para o resto das nossas vidas. Eu ia usar como exemplo, só que eu acabei esquecendo. Aí a Nanda falou, me lembrou. Eu ia falar que, por exemplo, quem está numa escola particular pode ser até que tenha o mesmo nível de ensino que a gente. Só que está convivendo ali, por exemplo, com essas pessoas que têm as mesmas condições financeiras, por exemplo, que conseguem pagar a mensalidade. E nem sempre só na escola particular vai acontecer isso. A Nanda falou que ela veio de uma escola que ela, quando foi para o IF, sentiu esse baque, que tem diversas pessoas diferentes. Eu vim na mesma escola que a Nanda, e é uma escola pública. E assim, como é uma escola assim, até de bairro, você vê pessoas que estão no mesmo cotidiano, estão no mesmo redor ali, e até de escolas públicas você consegue ver essa diferença, que
vai ter ali no conhecimento. E igual o Arthur falou, eu acho que ajuda muito, por exemplo, na graduação, a gente estava conversando esses dias, eu e uns amigos meus, que a gente viu um pessoal no TikTok criticando calouros de universidade que não sabem colocar referência em norma BNT, e aí tava lá, tipo, o trabalho deles sem a norma BNT. E aí que a gente foi se dar conta como é que a gente é tão privilegiado de já saber isso, porque a gente já é cobrado na formação acadêmica nossa do IF esse tipo de coisa. E, assim, simples coisas que a gente vai perceber o quão nos influencia positivamente só mais pra frente. Não, com certeza. Eu também acho que quando a gente passar por isso, que eu acho que a gente também vai ter noção do quanto nós somos privilegiados por viver isso. Agora, eu gostaria de fazer um convite para a Nanda e a Alice. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco que nós, no dia 4 e 5 de dezembro, vamos ter a Semana de Ciência e Tecnologia do nosso campus aqui em Ouro Branco. E nós vamos ter uma atividade da Unif chamada Mini Unif. Eu gostaria que a Nanda e a Alice explicassem um pouco o que vai ser essa Mini Unif, qual a intenção, a questão da gestão dos secretariados do novo e o velho, e convidar os nossos ouvintes para participarem da Mini Unif junto com a gente, para ter um leve gostinho do que realmente é a nossa Unif. Então, a Semana da Tecnologia, né, vai acontecer dia 4 e 5, e a gente foi chamado, né, o GRIF com a Unif, principalmente a Unif, para dar um gostinho ali do que vai acontecer ano que vem. Então, a gente vai fazer a mini Unif, que é realmente uma Unif pequena, a gente vai fazer um comitê, e nosso objetivo, assim, maior, em juntar o secretariado velho e o novo, é dar essa passagem, né? Passar o martelo, dar essa passagem para agora para o novo secretariado. Pode falar aí sobre o comitê. Vocês estão sabendo isso em primeira mão, eu não sei quando que sai o podcast, Thaís, mas ainda não foi divulgado oficialmente, mas nós vamos ter um comitê do órgão PNUMA, nós vamos estar discutindo sobre a crise hídrica e poluição mundial. A SNCT, esse ano, tem o tema de ciências básicas e sustentáveis, então a gente trouxe esse tema que está relacionado com o tema da SNCT, e a gente vai ter um comitê, né, comitê que a gente falou, em dupla, para poder. O pessoal que não teve coragem, achou que não ia conseguir delegar esse ano direito, na Unif teve medo de se inscrever, porque foi o que a gente escutou bastante. Ou tem dúvida se realmente gosta de simular, tá com saudade da Unif, poder ver na NCT. A gente que não participou da Unif esse ano, mas de tanto a gente falar, de mostrar, a pessoa ficou animada e falou, eu quero participar. Então já dá um gosto, a pessoa já sabe, vai saber como que funciona, né, a simulação. Isso. Eu vi muita gente que, por exemplo, vendo o Grife viajando bastante esse ano, começou a falar assim, ué, esse negócio aí de simulação é realmente interessante. E ficou com medo de participar da Unif esse ano. Eu não vou saber falar. Então a Mini Unif tá aí para matar a saudade da Unif, que tem gente que não vai aguentar esperar até junho do ano que vem, ou também para poder encorajar novas pessoas que estão querendo de novo tentar simular. Acho que eu já falei o tema, né? Falei. É isso aí. Aí vai ter inscrição pelo, como chama o site? Eu esqueci, mas o IF vai divulgar a programação da SNCT e eles vão divulgar as inscrições de todos juntos, porque vai acontecer na segunda e na terça. Então, todo mundo vai ser liberado das aulas, só que vai ter diversas oficinas, palestras ou mesas redondas, né, que o nosso se encaixa numa mesa redonda praticamente, que você pode participar. A Mini Unif vai acontecer na tarde da segunda e da terça. Então, se você quiser, você pode participar de outra palestra ou oficina que acontecer na parte da manhã, da segunda e da terça também. É isso aí. Deixamos aqui o nosso convite para todos vocês. Vai ser um prazer receber vocês. Vou aproveitar e falar que o nosso perfil no Instagram chama Unif Oficial, que eu acho que a melhor maneira de vocês também conseguirem acompanhar a gente é por lá. E aproveitar para informar que nossa Unif 2024 já tem data. Eu posso falar a data? Ou ainda não? É junho. Vamos ver. Vamos deixar. Sempre final de junho. E aí acompanha o nosso Instagram. Então, Sim, não esqueçam de seguir. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês
e perguntar se vocês querem concluir com alguma fala. Eu ia só adicionar o Instagram do Grife também, quem quiser acompanhar as nossas viagens, que é Grife OB, acho que é isso, né? É Grife OB, Grife com 2 Is. Isso aí. E você que nunca participou de uma simulação, é a hora. A gente já falou muito bem da simulação, então tá na hora de Corre, você, que as vagas são limitadas. na hora de você testar e ver se você gosta. Arthur, você gostaria de fazer alguma conclusão? Eu vou fazer uma propaganda de mim, então. Vou fazer uma propaganda, né? O pessoal tá fazendo propaganda aí também. Mas então, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a participação aqui para a Thaís que me convidou, as meninas que estão aqui também conversando com a gente. É sempre bom estar junto com o pessoal do IF e também me colocar sempre à disposição de vocês quando vocês precisarem, na medida do possível, se a gente poder ajudar, a gente sempre está aí, sempre é o delegado permanente da UNIF, do IF. E é isso. Mas também só falar que a gente agora no próximo ano, no Miniono, né, que é a nossa simulação da América Latina, nós vamos ter um secretário acadêmico, que lá a gente fala como estagiário acadêmico, que foi aluno do IF, que é o Matheus Mapa, que é meu grande amigo, que por pouco não foi secretário-geral. Né? Ele ia para ser o secretário-geral, mas ele acabou perdendo lá, e agora ele é o secretário acadêmico, e o IF tem um representante lá, né? A Unif tem um representante que eu tenho certeza que pode ajudar bastante aí, as professoras, os alunos que estão dispostos aí também, e conhecendo um pouco do que eu conheço ele e do que está sendo colocado agora como os temas que vão ser colocados, o Miniono do ano de 2024 promete bastante. E para todo mundo que queira ficar por conta de novidades, lá no meu perfil do Instagram a gente acaba colocando várias coisas, política nacional, política internacional, política municipal também. Podem me seguir lá no Instagram, por favor, Arthur_Souza33. Vamos lá discutir, vamos conversar. Eu acho que todo mundo tem muito a contribuir. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha gostado também, porque a gente gostou muito do papo aqui com as meninas. Obrigado, gente. Uma vez Unif, sempre Unif. Você é sempre bem-vindo, Arthur. É isso Obrigado. aí. Com certeza. Gostaria de agradecer vocês, gente, pela participação. Muito obrigada. Acho que conseguimos fazer um excelente episódio e convidar a todos a participarem e fazer parte tanto da Unif, tanto do nosso IF. Eu juro que vale a experiência e que vai acrescentar muito nas nossas vidas. Tchau, tchau, gente. Obrigada.